Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Talvez nenhuma outra frase seja tão simples e ao mesmo tempo tão profunda para uma alma cansada. São poucas palavras, mas dentro delas existe abrigo para quem está com medo, direção para quem está perdido, consolo para quem atravessa a dor e esperança para quem já não sabe mais por onde caminhar. Quando Davi escreveu, "O Senhor é o meu pastor", ele não estava apenas compondo uma bela poesia religiosa. Ele estava abrindo a porta da própria história. Ele estava revelando a experiência de alguém que conheceu campos verdes, mas também cavernas escuras, que conheceu vitórias públicas, mas também lágrimas secretas, que foi ungido por Deus, mas precisou esperar no deserto, que foi chamado para reinar, mas antes precisou aprender a depender. Imagine Davi, ainda jovem, com as mãos marcadas pelo trabalho no campo, o rosto queimado pelo sol, os pés cobertos de poeira e o coração acostumado ao silêncio das colinas de Belém. Enquanto seus irmãos talvez fossem vistos como mais fortes, mais preparados e mais importantes, Davi cuidava das ovelhas. Ali, longe dos aplausos, longe dos palácios, longe dos olhos humanos, Deus formava nele algo que nenhum trono poderia ensinar: a confiança. Ele aprendia que uma ovelha não sobrevive porque é forte, mas porque tem pastor. Uma ovelha não encontra águas tranquilas porque entende o caminho, mas porque segue a voz de quem conhece o terreno. Uma ovelha não atravessa vales escuros porque não sente medo, mas porque sabe que não está sozinha. E talvez seja exatamente por isso que esse salmo atravessa gerações. Porque todos nós, em algum momento, descobrimos que somos mais parecidos com ovelhas do que gostaríamos de admitir. Tentamos parecer fortes, seguros, independentes. Tentamos controlar tudo, prever tudo, resolver tudo. Mas basta a noite chegar de forma inesperada, basta uma perda nos atingir, basta uma porta se fechar, basta um medo antigo voltar, e percebemos que a nossa alma precisa de direção. Não uma direção qualquer, não a direção do orgulho, não a direção da ansiedade, não a direção das vozes confusas deste mundo. A nossa alma precisa da direção de Deus. Davi conhecia o trabalho de um pastor. Ele sabia que o pastor não caminhava atrás das ovelhas apenas observando de longe. O pastor ia adiante, ele examinava o caminho. Ele procurava pastos seguros, ele afastava perigos, ele defendia o rebanho quando surgiam lobos, leões e ursos. Ele chamava cada ovelha com firmeza e cuidado, e quando uma delas se desviava, ele não dizia simplesmente, "ela que se perca". O verdadeiro pastor buscava, carregava, cuidava e trazia de volta. Por isso, quando Davi olhou para sua própria vida e percebeu a mão de Deus em cada estação, ele não encontrou imagem melhor do que esta: "O Senhor é o meu pastor". Não era apenas uma declaração teológica, era uma confissão de dependência. Davi estava dizendo: "Eu não sou o dono do caminho, eu não sou o guia da minha alma, eu não sou forte o bastante para atravessar sozinho todos os desertos, mas o Senhor me conduz, o Senhor me guarda. O Senhor sabe para onde está me levando". E esta é a grande segurança de quem confia na direção de Deus. Não é saber todos os detalhes da jornada, mas saber quem está conduzindo. Houve dias em que Davi contemplou a beleza dos campos e talvez sentiu o coração se aquietar diante da fidelidade divina. Mas houve também dias em que ele precisou fugir. Dias em que Saul o perseguia, dias em que promessas pareciam distantes, dias em que a unção recebida em segredo parecia contradizer a realidade dura diante dos seus olhos. Imagine Davi escondido em uma caverna, ouvindo passos ao longe, sentindo o peso da injustiça, perguntando em silêncio: "Senhor, se tu me escolheste, por que estou aqui? Se tu me ungiste, por que estou sendo perseguido?
se há um propósito, por que o caminho passa por tanta escuridão? E talvez, no silêncio daquela caverna, o Espírito de Deus sussurrasse ao seu coração: Davi, eu continuo sendo o teu pastor. O vale não anulou a minha presença. A perseguição não cancelou a minha promessa. A noite não apagou a minha direção. Porque Deus não deixa de ser pastor quando o caminho se torna difícil. Deus não deixa de conduzir quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Deus não abandona o rebanho porque o terreno ficou estreito, sombrio ou perigoso. Pelo contrário, é nos vales escuros que a presença do pastor se torna ainda mais necessária, ainda mais preciosa e ainda mais real. Quando Davi diz, "O Senhor é o meu pastor", ele começa com uma certeza antes de falar sobre qualquer circunstância. Ele não começa dizendo, "O vale é escuro". Ele não começa dizendo, "Os inimigos me cercam". Ele não começa dizendo, "A vida é pesada". Ele começa dizendo quem Deus é. E esta ordem é importante, porque quando a nossa alma começa pela dor, tudo parece sem saída. Mas quando a nossa alma começa por Deus, até a dor encontra um limite. O vale pode ser escuro, mas o Senhor é o meu pastor. O inimigo pode se levantar, mas o Senhor é o meu pastor. A ansiedade pode tentar dominar, mas o Senhor é o meu pastor. Eu posso não entender o caminho, mas o Senhor é o meu pastor. Essa frase também revela intimidade. Davi não diz apenas, "O Senhor é um pastor". Ele diz, "O Senhor é o meu pastor". Há uma diferença profunda entre conhecer Deus de ouvir falar e reconhecer Deus como aquele que conduz a própria vida. Muitos sabem dizer que Deus existe. Muitos sabem repetir frases de fé. Muitos conhecem histórias bíblicas, versículos e canções. Mas existe um lugar mais profundo, onde a alma deixa de falar de Deus como alguém distante e começa a descansar nele como Pai, guia, refúgio e direção. Davi não estava descrevendo uma ideia. Ele estava testemunhando uma relação. É como se um homem cansado chegasse diante de Davi e dissesse, "Como você conseguiu continuar? Como atravessou a rejeição? Como enfrentou Golias? Como suportou Saul? Como sobreviveu às traições, às perdas, aos medos e às noites sem resposta?" E Davi, olhando para trás, respondesse com os olhos cheios de memória e gratidão, "Eu não atravessei porque era forte. Eu atravessei porque o Senhor era o meu pastor." Essa é a verdade que tantas vezes esquecemos. A segurança do cristão não está na ausência de problemas. A segurança do cristão está na presença de Deus. Não é porque confiamos no Senhor que nunca atravessaremos vales. O próprio Salmo fala do vale da sombra da morte. Davi não nega a existência de lugares escuros. A fé verdadeira não finge que a dor não existe. A fé verdadeira olha para a dor e declara, "Ainda assim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." E aqui está um dos maiores ensinamentos de Salmos 23. Deus não promete apenas nos livrar de todos os vales. Ele promete estar conosco dentro deles. Às vezes, queremos um Deus que remova imediatamente toda a escuridão. Queremos atalhos, respostas rápidas, mudanças visíveis. Mas muitas vezes Deus nos ensina que a maior vitória não é sair do vale sem nunca ter chorado. A maior vitória é atravessar o vale sem perder a fé, sem abandonar a esperança, sem soltar a mão do pastor. Imagine uma ovelha caminhando por uma passagem estreita entre montanhas. O sol já não ilumina como antes, as sombras se alongam, o vento muda, os ruídos parecem mais ameaçadores. A ovelha não sabe o que há adiante. Ela não entende por que o pastor a está levando por aquele caminho. Talvez, se pudesse falar, diria, "Pastor, por que não ficamos no pasto verde? Por que precisamos passar por este lugar? Por que esta estrada é tão escura?" E o pastor, com calma, responderia, "Porque este é o caminho para águas mais profundas. Porque eu conheço a saída. Porque eu estou aqui. Continue ouvindo a minha voz."
Assim também acontece conosco. Há vales que não escolhemos atravessar. O vale do luto, o vale da enfermidade, o vale da solidão, o vale da espera, o vale da crise financeira, o vale da decepção, o vale de uma oração que parece ainda não ter resposta, o vale de uma família ferida, o vale de uma mente cansada de lutar contra pensamentos de medo. E em meio a tudo isso, a pergunta que surge não é apenas quando isso vai acabar. A pergunta mais profunda é: em quem eu vou confiar enquanto ainda estou atravessando? O mundo nos ensina a confiar apenas quando temos controle. Deus nos ensina a confiar quando temos comunhão. O mundo diz: você só estará seguro quando souber o que vai acontecer. Deus diz: você está seguro porque eu estou com você. O mundo diz: tenha medo do vale. Deus diz: olhe para o pastor. O mundo diz: você está sozinho. Deus diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E essa presença de Deus não é fria, distante ou impessoal. O Senhor não conduz seu povo como alguém que empurra de longe. Ele conduz com amor. Ele se aproxima. Ele restaura a alma. Ele prepara a mesa. Ele unge a cabeça. Ele faz transbordar o cálice. O mesmo Deus que guia também consola. O mesmo Deus que corrige também sustenta. O mesmo Deus que nos chama para seguir em frente também se inclina sobre nossas feridas. Em Jesus, essa imagem do pastor se torna ainda mais viva. Quando Cristo declarou ser o bom pastor, ele revelou o coração de Deus de maneira plena. O bom pastor não apenas aponta o caminho, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus olhou para multidões cansadas e aflitas como ovelhas sem pastor e se compadeceu delas. Ele viu pessoas perdidas, feridas, rejeitadas, presas ao pecado, sobrecarregadas pela culpa, esmagadas pelo medo. E em vez de se afastar, aproximou-se. Tocou leprosos, chamou pecadores, restaurou caídos, perdoou arrependidos, chorou com os que choravam, alimentou famintos, ensinou os confusos e no Calvário mostrou até onde vai o amor do pastor. Ele entregou sua própria vida para salvar o rebanho. É como se Jesus dissesse a cada coração ferido: eu conheço o seu vale, eu conheço sua dor, eu sei o peso que você carrega, mas você não precisa fugir de mim. Venha, ouça a minha voz, eu sou o bom pastor. Eu não vim para destruir você, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. E naquele momento, a alma cansada compreende que a segurança não está em nunca cair, mas em ser levantada por Cristo. Não está em nunca se perder, mas em ser encontrada por Ele. Não está em merecer o cuidado de Deus, mas em receber pela graça o amor do pastor. Salmos 23:1 também nos ensina algo sobre suficiência. Davi continua dizendo: nada me faltará. Essa afirmação não significa que o servo de Deus terá todos os desejos satisfeitos do jeito e na hora que quiser. Significa que, tendo o Senhor como pastor, nada faltará para o cumprimento da vontade de Deus em sua vida. Talvez falte o luxo, mas não faltará graça. Talvez falte aplauso, mas não faltará presença. Talvez falte entendimento, mas não faltará direção. Talvez falte força humana, mas não faltará sustento divino. Talvez faltem respostas imediatas, mas não faltará fidelidade. Há uma paz profunda quando o coração entende isso, porque muitas das nossas angústias nascem da sensação de que estamos desamparados, de que algo essencial nos faltará, de que não teremos força suficiente, de que Deus se esqueceu. Mas Davi nos convida a descansar em uma verdade maior do que as circunstâncias. Se o Senhor é o meu pastor, Ele sabe o que eu preciso antes mesmo que eu peça. Ele sabe quando me conduzir ao descanso e quando me levantar para caminhar. Ele sabe quando abrir uma porta e quando fechá-la para me proteger. Ele sabe quando me dar respostas e quando me ensinar a esperar. A espera, aliás, é um dos lugares onde a confiança é mais provada.
Davi foi ungido rei ainda jovem, mas não se assentou imediatamente no trono. Entre a promessa e o cumprimento houve um caminho. E esse caminho tinha campos, batalhas, perseguições, esconderijos e lágrimas. Mas Deus estava formando um rei com coração de pastor. Antes de Davi governar pessoas, ele precisava aprender a ser governado por Deus. Antes de conduzir uma nação, ele precisava aprender a ser conduzido pelo Senhor. Isso fala profundamente conosco. Muitas vezes pedimos a Deus destino, mas Ele trabalha primeiro em nossa direção. Pedimos resultados, mas Ele trabalha em nosso caráter. Pedimos tronos, mas Ele nos leva ao campo. Pedimos vitória, mas Ele nos ensina dependência. Pedimos pressa, mas Ele nos dá processo. E enquanto não entendemos, podemos pensar que estamos esquecidos. Mas o pastor sabe, o pastor vê, o pastor conduz. Nenhum deserto é desperdiçado nas mãos de Deus. Talvez hoje você esteja em uma fase da vida em que não consegue enxergar os pastos verdes. Talvez tudo pareça estreito, incerto e silencioso. Talvez você tenha orado e ainda não visto mudança. Talvez esteja tentando manter a fé enquanto por dentro sente medo. Talvez sorria diante dos outros, mas à noite converse com Deus em lágrimas. E a palavra vem como bálsamo. O Senhor é o seu pastor. Não é o medo, não é a ansiedade, não é a opinião das pessoas, não é a crise, não é a ferida, não é o diagnóstico, não é a perda, não é o inimigo. O Senhor é o seu pastor. Quando essa verdade entra no coração, ela começa a reorganizar a alma. Você deixa de caminhar como quem está abandonado e começa a caminhar como quem está sendo guiado. Você deixa de interpretar todo o vale como castigo e começa a perguntar: Senhor, o que estás formando em mim aqui? Você deixa de achar que a escuridão tem a palavra final e começa a ouvir, mesmo de longe, a voz do pastor dizendo: continue, eu estou com você. Há momentos em que Deus nos conduz por lugares que não escolheríamos, mas Ele nunca nos conduz para nos destruir. O vale pode assustar, mas também pode aprofundar a fé. A noite pode doer, mas também pode revelar estrelas que o dia escondia. A fraqueza pode humilhar, mas também pode nos ensinar que a graça de Deus basta. A dependência pode parecer desconfortável para o orgulho, mas é nela que descobrimos o descanso dos filhos. Pense em uma criança atravessando uma rua escura, segurando a mão do pai. A criança talvez não entenda o caminho, talvez ouça barulhos, veja sombras e sinta medo, mas se a mão do pai está segurando a sua, ela continua. Não porque conhece a rua, não porque domina os perigos, não porque sabe o destino completo. Ela continua porque confia naquele que a conduz. Assim é a fé. Fé não é enxergar tudo. Fé é segurar a mão de Deus quando os olhos não conseguem ver. E Deus, como pastor fiel, não apenas nos conduz individualmente, mas também nos chama para reconhecer sua voz em meio a tantas outras vozes. Hoje, muitas vozes tentam pastorear o coração humano. A voz da pressa diz: você está atrasado. A voz da comparação diz: você é menor do que os outros. A voz do medo diz: nada vai dar certo. A voz da culpa diz: Deus não pode mais amar você. A voz do mundo diz: siga seus próprios desejos acima de tudo. Mas a voz do pastor é diferente. Ela não confunde para destruir, ela corrige para salvar. Ela não bajula o pecado, mas também não abandona o pecador arrependido. Ela chama pelo nome, ela traz vida, ela conduz a verdade. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Isso significa que precisamos aprender a silenciar as vozes que nos afastam de Deus. Precisamos voltar à palavra, precisamos orar mesmo quando não temos palavras bonitas. Precisamos permanecer quando a emoção enfraquece. Precisamos confiar que a direção de Deus é melhor do que os atalhos que parecem fáceis. Nem todo caminho rápido é caminho seguro. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade brilhante leva à paz.
O pastor sabe onde há pasto verdadeiro e onde há armadilhas escondidas. Às vezes, Deus nos impede de seguir por um caminho que queríamos muito e só depois entendemos que era proteção. Às vezes, Ele nos faz esperar e só depois percebemos que ainda não estávamos prontos. Às vezes, Ele permite que percamos algo que segurávamos com força e só depois descobrimos que aquilo ocupava o lugar que pertencia a Ele. O cuidado do pastor nem sempre se parece com o que desejamos, mas sempre nasce do amor que sabe mais do que nós. O clímax de Salmos 23 está justamente nessa passagem da tranquilidade dos pastos para a intensidade do vale. Davi não diz, se eu andar pelo vale, ele diz, ainda que eu ande. Há uma honestidade aqui. O vale pode fazer parte da jornada, mas ele também diz, não temerei mal algum. E por quê? Não porque o vale deixou de ser escuro, não porque os perigos desapareceram, não porque Davi se tornou invencível em si mesmo, mas porque tu estás comigo. A presença de Deus é a resposta central para o medo humano. Perceba também que quando o Salmo fala dos pastos e águas, Davi fala de Deus na terceira pessoa. Ele me faz repousar, ele me conduz, ele refrigera. Mas quando entra no vale, a linguagem muda. Tu estás comigo. No vale, Deus deixa de ser apenas aquele sobre quem se fala e se torna aquele com quem se fala. A dor pode aprofundar a intimidade. O sofrimento pode transformar conhecimento em comunhão. Aquilo que antes era doutrina se torna oração. Aquilo que antes era frase se torna experiência. Aquilo que antes era ele se torna tu. E talvez seja isso que Deus deseja produzir em nós. Não apenas pessoas que falam sobre Deus, mas almas que caminham com Deus. Não apenas espectadores de uma fé bonita, mas filhos que conhecem a presença do Pai no secreto. Não apenas vozes que repetem versículos, mas corações que vivem a verdade quando a noite chega. Então imagine Davi, anos depois, olhando para trás. Ele se lembra dos campos de Belém, lembra-se do óleo derramado sobre sua cabeça quando Samuel o ungiu. Lembra-se de Golias caindo, lembra-se das lanças de Saul, lembra-se das cavernas, lembra-se das perdas, lembra-se dos dias em que falhou e precisou de misericórdia, lembra-se das vezes em que Deus o livrou de perigos visíveis e invisíveis, e com a alma quebrantada, ele percebe que em cada capítulo havia uma mão conduzindo. Nem sempre ele entendeu, nem sempre ele foi perfeito, nem sempre o caminho foi claro, mas o pastor esteve lá. Essa é a nossa esperança. A nossa história também tem capítulos que não compreendemos. Existem páginas que gostaríamos de arrancar. Existem noites que parecem longas demais. Existem perguntas que ainda não receberam resposta. Mas, pela fé, podemos declarar antes mesmo de entender tudo: o Senhor é o meu pastor. E um dia, quando olharmos para trás, veremos que Ele estava conduzindo até nos momentos em que pensávamos estar perdidos. Veremos que Ele sustentou quando parecia não haver força. Veremos que Ele protegeu quando não percebíamos o perigo. Veremos que Ele usou até os vales para nos aproximar do seu coração. Por isso, hoje, a mensagem de Salmos 23:1 não é apenas uma poesia para ser recitada em momentos difíceis. É um convite para entregar a direção da vida a Deus. É um chamado para parar de fugir da voz do pastor. É uma oportunidade de dizer: Senhor, eu não quero mais ser guiado pelo medo. Eu não quero mais decidir apenas pela ansiedade. Eu não quero mais andar como se estivesse sozinho. Conduze-me, ensina-me, restaura-me. Mesmo que eu atravesse vales escuros, eu confiarei em Ti. E quando essa oração nasce sincera, algo muda dentro de nós. Talvez as circunstâncias ainda não mudem imediatamente, mas a alma encontra chão. O coração encontra repouso. A fé encontra fôlego. Porque a maior segurança não é ter um mapa completo nas mãos.
A maior segurança é ter o pastor caminhando conosco. O mapa pode faltar, mas a presença não falta. A força pode diminuir, mas a graça não falta. A luz pode parecer pequena, mas a voz do pastor continua chamando. O Senhor é o meu pastor. Essa frase é uma âncora para dias de tempestade. É um abrigo para noites de medo. É uma resposta para a ansiedade. É uma confissão para a alma cansada. É uma bandeira levantada no meio do vale. É a certeza de que Deus não nos conduz sem amor, não nos corrige sem propósito, não nos permite atravessar desertos sem estar presente, não começa uma obra para abandoná-la pela metade. Portanto, não tema entregar a direção da sua vida ao Senhor. Ele conhece caminhos que você nunca viu. Ele enxerga perigos que você não percebe. Ele prepara mesas onde você só via ameaças. Ele restaura áreas que você achava perdidas. Ele transforma vales em testemunhos. Ele pega lágrimas silenciosas e as rega com esperança. Ele chama pelo nome aqueles que o mundo esqueceu. Ele levanta os abatidos. Ele carrega os feridos. Ele busca os distantes. Ele permanece fiel. Que hoje, no íntimo do seu coração, você consiga ouvir a voz do pastor dizendo: eu estou aqui. Continue caminhando. Não olhe apenas para as sombras. Olhe para mim. Eu sou o teu guia. Eu sou o teu descanso. Eu sou a tua segurança. Eu não te trouxe até aqui para te abandonar. Confie na minha direção. E que a sua resposta seja simples, sincera e profunda. Senhor, se tu és o meu pastor, eu posso atravessar. Se tu estás comigo, eu não estou perdido. Se a tua voz me conduz, eu encontrarei descanso. Mesmo no vale, eu confiarei. Porque esta é a mensagem que sustenta o coração de quem crê. A segurança não está em nunca enfrentar vales escuros, mas em saber que o pastor fiel caminha conosco dentro deles. O vale tem sombra, mas Deus é presença. O caminho pode ser estreito, mas Deus é direção. A noite pode ser longa, mas Deus é luz. A alma pode estar cansada, mas Deus é descanso. E enquanto o Senhor for o nosso pastor, não caminharemos abandonados, não seremos vencidos pelo medo e não perderemos a esperança, pois aquele que nos conduz é fiel do início ao fim. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu gostei para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você nesta reflexão e como este ensinamento pode transformar sua caminhada com Cristo. E inscreva-se no canal Caminhe com Jesus para continuar recebendo reflexões bíblicas, ensinamentos inspiradores e mensagens que fortalecem a fé todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e sua família.